É isso aí. Fala, Gustavo. Como é que tá, meu Grande, amigo? tudo em paz, graças a Deus, caminhando firme e forte. E você, como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo, velho. Tudo bem. Graças a Isso, Deus, tudo bem. Osmar isso. Dutra, Itaú de Minas. Pessoal entrando todo aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, futuros PGEs. É isso aí. Esse é o clima, galera. Quarta-feira, 9 horas. A gente vai iniciar aqui a nossa jornada da aprovação Procuradorias. Espero que esse evento aqui faça sentido para você, possa te ajudar a ter um norte na tua preparação aqui para concursos, de procuradoria, de advocacia pública. A gente possa estar te ajudando aqui com a nossa experiência, com nossas dicas que a gente vai passar aqui para todos vocês. Primeiro, parabéns por vocês estarem aqui na live 9 horas da noite. Isso já significa que vocês estão dando um passo importante aqui para quem quer estudar com foco, com objetivo, rumo a uma aprovação. Campina Grande, um abraço, pessoal do Nordeste também entrando em peso aí. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui antes da gente iniciar o tema de hoje, né? A gente desenvolver esse evento aqui chamado Jornada da Aprovação Procuradorias. Teremos 5 dias de lives seguidas às 21 horas. E hoje a gente vai falar para você que está perdido aqui, não sabe muito bem como começar os seus estudos para advocacia pública. Me chamo Rodrigo Medeiros, para quem não me conhece, eu sou procurador do Estado de São Paulo, sou coordenador aqui também do Aprovação PGE. E esse que está aí também dividindo a tela comigo, antes de tudo é meu amigo, é coordenador aqui também do Aprovação PGE e procurador do Distrito Federal, não é isso, Gustavo? Exatamente, né? Já fomos colegas na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, onde eu fiz grandes amizades, um lugar que eu adorei trabalhar, mas por motivos pessoais e projetos de vida, acabei vindo para a Procuradoria aqui do DF, mas sinto muita saudade, principalmente dos amigos aí de São Paulo, e não vejo a hora dessa pandemia finalmente terminar para que a gente possa se reencontrar sem ser virtualmente. E parabenizar quem está aqui conosco, né? A gente já está chegando a 65 espectadores aqui. É muito bom saber que tem gente preocupada com o futuro, preocupada com os estudos, querendo galgar o caminho a uma carreira maravilhosa, que é a advocacia pública. E a gente, nesses 5 dias, pretende humildemente abordar temas que a gente entende que são relevantes para facilitar o estudo de cada um que está aqui nos assistindo. É isso aí, pessoal. Então, aqui só para a gente deixar as coisas bem claras e antes de começar propriamente aqui no dia de hoje. Hoje, o tema é Estou perdido, como começar? Amanhã, segundo dia, falaremos sobre os 4 pilares da aprovação. Terceiro dia, métodos e técnicas de revisão. E no último dia, a importância... Minto. Terceiro dia, inteligência emocional. Quarto dia, métodos e técnicas de revisão. E no último dia, a importância de um bom planejamento. Vamos começar, então, falando aqui. Eu quero abordar com vocês aqui um ponto muito importante para quem deseja galgar os cargos de advocacia pública, que é a escolha da carreira. Por que procuradoria? Por que advocacia pública? Antes de tudo, antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu queria ser muito sincero com você que está nos ouvindo aqui. Vai ser extremamente difícil você ser aprovado. Vai ser complicado. A concorrência é alta. As vagas são poucas. Mas é extremamente gratificante você poder exercer esse cargo. Então, quando você já tem uma verdade sendo dita que vai ser difícil, você tem a escolha de como você vai agir diante dessa circunstância, né? E eu queria trazer aqui uma frase não sei se vocês conhecem a filosofia estoica, um dos pais dessa filosofia que remonta à Grécia Antiga, no ano 4 antes de Cristo, chamado Sêneca. Ele tem uma frase muito interessante para os dias atuais, que eu te convido que você tenha ela como um mantra para esses teus estudos para a advocacia pública. A frase é o seguinte: muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Então, assim, vai fundo.
É possível, é difícil, mas é possível, mas não fique com medo de encarar as provas. Quanto mais seguro, quanto mais estudo você vai tendo, mais bagagem você vai adquirindo, mais esse bicho-papão vai diminuindo, vai ficando menorzinho. Eu, particularmente, sou a prova disso. Eu nunca fui um aluno nota 9, nota 10. Sempre fui aquele cara 7, 8 e consegui lograr minha aprovação com muita dedicação, muita resiliência, muito tapa na cara, muito cair e levantar. E isso é absolutamente possível, está ao teu alcance, né? Dito isso, pessoal, eu queria falar que é importantíssimo você exercer uma carreira com propósito. Essa palavra que hoje em dia ela é tão difundida, né? Mas ela é muito difundida porque é importante. Claro que elementos como jornada de trabalho, remuneração, elas importam bastante. A gente não desconsidera isso. Agora, o que você precisa ter em mente é que a carreira que você está prestando concurso, a carreira que você decidiu ser sua, é aquela carreira que você vai viver diariamente. É aquela que você vai todos os dias ir ligar o seu computador e trabalhar. A gente não pode esquecer disso, que um concurso ele é um meio. Então, assim, é um meio para que você mude sua vida, mas que depois que você passa, depois que você senta na tua cadeira de procurador, a tua vida começa ali a exercer o cargo. Então, é importante que você tenha esse norte de atuação e tenha isso como um propósito, que o procurador do Estado, o procurador do município, ele defende o interesse público. O interesse público vai ser o teu norte de atuação. Não o interesse do governante de ocasião, e sim o interesse da coletividade, que vai ser representado em juízo pelos procuradores do Estado, do município e em âmbito federal pelos colegas da Advocacia Geral da União como um todo. Então, assim, é muito importante essa questão do propósito, não é baboseira de coaching, isso é muita verdade. Quando você descobre aquilo e exerce a tua função com vontade, com gana, só quem ganha é a coletividade, né, Gustavo? Não sei o que você pensa dessa questão do propósito aí. Sem dúvida, né? É muito, muito difícil a pessoa seguir fazendo todos os dias da vida algo em que ela não acredita apenas pela questão financeira, pela questão da segurança, né? Então, assim, a pessoa tem que ter em mente que o que ela está fazendo ali tem um algo a mais, porque vai ter dia que ela vai acordar desanimada, vai ter dia que ela vai acordar cansada, vai ter dia que ela vai perder uma madrugada porque ficou cuidando do filho, da filha, vai ter dia que ela vai estar doente e vai ter que trabalhar porque é o dever dela para com a sociedade, e a pessoa tem que ter isso em mente, porque quando ela consegue colocar isso em mente, ela sabe que a jornada que ela vai ter rumo àquele cargo público tem um sentido maior. E eu queria aproveitar aqui até algo que você falou muito importante no início da sua apresentação, a respeito da dificuldade. Só um parênteses aqui para mandar um abraço para uma pessoa muito querida aqui da aprovação do PGE, Felipe Duque, um abraço, meu amigo. Saudade das nossas conversas. Felipe Duque, cara maravilhoso, pessoa maravilhosa. Saudade dele aqui eu conheci ele pessoalmente lá em São Paulo, no nosso aulão, para PGE São Paulo, e tomara aí que os caminhos da vida façam que a gente se encontre novamente. Um abraço, meu amigo, um abraço e parabéns por todo o sucesso que você tem tido. Você é um cara literalmente nota 10. Mas então, aquilo que você falou da pessoa ter consciência de que vai ser uma jornada difícil, até para que não se venda ilusões, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai estudar para uma carreira de ponta, como é a advocacia pública, e aqui a gente não fala isso para ser snob, para ter aumentar o brilho. Não, dentre as carreiras públicas, ela tem previsão constitucional, ela é importante para o funcionamento do Estado, ela é uma carreira, uma função essencial da Justiça. Então, juntamente com magistratura, defensoria pública, Ministério Público, você vai ter uma dificuldade para conseguir chegar naquele cargo. Então, o seu estudo ele tem que ser direcionado. Isso aí. Agora, Gustavo, é a hora de vender o peixe de quem vive a advocacia pública, né? Por que escolher a carreira de procurador? A gente aqui, você sabe, a gente é especialista em procuradoria, né? Então, nada mais condizente com o nosso foco que a gente fale
sobre por que essa carreira é tão legal, é tão bacana. Benefícios aqui da Procuradoria para você que está iniciando seus estudos. Ela não exige atividade jurídica. Você que está se formando agora, acabou de se formar, tem em mente que se você quiser prestar concurso para a Procuradoria, elas não existe aquela atividade jurídica que é prevista para a magistratura e o Ministério Público. Aqueles 2 anos, né? Que você precisa de 2 anos de formado para que você possa prestar os concursos. Em âmbito da advocacia pública, a imensa maioria das PGEs e PGMs não exige nem sequer a prática jurídica, que, apesar de terminologias parecidas, similares, né, elas significam coisas diferentes. Atividade jurídica, que é aquela para magistratura e Ministério Público, precisa-se que você seja formado. Prática jurídica, em regra, aceita o tempo de estágio que você cursou na faculdade, né? A AGU, por exemplo, meu irmão foi aprovado em Advocacia Geral da União, estagiou, assim que se formou também, foi aprovado e não precisou e o período de estágio dele contou com prática jurídica. Essa vantagem número 1 da Procuradoria. Segunda vantagem que eu separei aqui, a imensa maioria das procuradorias, elas permitem a advocacia privada. A vedação da advocacia privada, ela é uma exceção, como acontece aqui na PGE São Paulo. De cabeça que eu me lembro, PGE São Paulo, PGE Rio Grande do Sul, PGE Paraná, PGE Bahia, atualmente agora, elas vedam o exercício da atividade da advocacia privada pelo procurador do Estado. As outras, ou seja, a grande maioria permite que você possa advogar no âmbito privado. Isso é uma imensa vantagem para quem deseja exercer a advocacia privada como um todo, né, em diversas áreas, né? Enfim, essa é um ponto chave também para você escolher a procuradoria se você está na dúvida. Número 3 aqui que eu separei é o seguinte. Muita gente quer ser promotor ou magistratura olhando exclusivamente para o salário. Primeiro que, em regra, salários de procuradores estaduais, eles se assemelham muito à magistratura e ao Ministério Público, salvo alguns benefícios exclusivos que eles têm. Mas o ponto central aqui que eu quero chamar é o seguinte: quem olha só para a remuneração, pode ser o seu caso, você está na dúvida e olha a remuneração, poxa, o juiz ganha tal, não sei. O que eu quero te dar uma realidade é o seguinte: você está disposto a morar longos anos no interior, longos anos numa cidade, em cidades que não tem uma infraestrutura urbana bacana, com qualidade de vida? Isso é algo que você precisa responder. Porque se você quiser ingressar nas carreiras de magistratura e Ministério Público, por exemplo, para você chegar numa capital ou numa cidade boa do seu estado, você vai demorar muitos anos. Você tem que estar disposto àquilo. Só o salário paga isso? Como procurador, você, em regra, tem uma qualidade de vida bacana. Por quê? Porque as várias PGEs, nas várias PGEs do Brasil, a maioria já é lotado na capital. Então, assim, a capital do estado, você sabe que, em regra, ela tem uma infraestrutura maior, você vai ter maiores opções de lazer, infraestrutura de hospitalar, tudo isso que importa muito, que essa é a vida real. É a vida que você vive e não simplesmente o cargo que você exerce. Então, assim, salvo algumas procuradorias que se não fica lotado logo inicialmente na capital, em regra, na segunda ou na terceira cidade mais estruturada daquele estado, né? Então, tem muito isso em mente na escolha da carreira. Resumindo aqui esse primeiro ciclo inicial aqui da nossa live, dos benefícios das carreiras de procurador, né? Possibilidade de exercício da advocacia, não exigir atividade jurídica e você ter uma qualidade de vida morando numa cidade boa e, em regra, melhor do que as votações iniciais da magistratura e do Ministério Público. Tem mais algum, Gustavo? O que você acha aí? Vendi o peixe bom aqui para quem quer procuradoria, quem quer ser nosso colega ou não? Vendeu. Se eu tivesse na dúvida, depois dessa explicação aí, com certeza eu faria concurso para advocacia pública. É a melhor carreira jurídica desse país, Gustavo. Eu sou muito parcial. Eu não tenho nem dúvida. Por isso que na minha vida praticamente eu só fiz concurso para advocacia pública. Teve um ou outro no caminho,
Mas, em regra, eu sempre gostei da advocacia pública, sempre foi minha vocação, tanto é que eu fiz diversos concursos aí pelo Brasil, e graças a Deus, e com muito esforço, tive êxito nessa caminhada. É isso aí. O Rafael está perguntando os honorários. Também esqueci da questão dos honorários. Também tem Sim, os honorários previsão do no Supremo, né? CPC, né? Já tem a Previsão previsão legal no CPC, CP. constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal declarada também. Então tem mais essa questão que dá um atrativo para as carreiras de procuradoria. Batemos 100 pessoas online agora, Gustavo. Muito obrigado, pessoal, por estar disponibilizando seu tempo aqui com a gente. A gente fica muito feliz mesmo com a boa receptividade que a gente está tendo aqui nessa jornada e tomara que ela faça sentido e ajude você a ter uma melhor preparação para o seu curso de advocacia pública. Tema 2, Aproveitando, Gustavo. Diga aí. antes de você entrar no ponto 2, aproveitando aí que você falou de quem já entrou aqui na live, eu queria convidar para quem ainda não acessou o link que está lá na nossa bio, na bio do perfil da Aprovação PGE, para que entre, se cadastre com e-mail e cadastre-se no grupo do WhatsApp que a gente criou para esse evento, porque a gente vai seguir dando informações e a gente vai dar arquivos, PDFs especiais dentro desses grupos e dentro do e-mail. Aí fica aqui, mais uma vez, o convite para que vocês ingressem tanto na lista de e-mail como no grupo do WhatsApp da Jornada da Aprovação. Isso aí, isso aí. Pessoal, ponto 2, eu vou tocar aqui essa bola, que foi muito do que eu fiz, né? Eu separei como ponto 2 aqui, estudando desde a faculdade, né? Você que ainda, a gente sabe que a gente tem um público que ainda não se formou, que está em vias de se formar, ou tem gente que ainda está no meio da faculdade, já está com a cabeça pensando em concurso de advocacia pública, né? Eu quero falar com você, se esse é o teu perfil. Primeiro, você tem o tempo a teu favor. Se você está na faculdade ainda, o tempo joga a seu favor, se você fizer bom uso dele. Então, porque isso, você já sai na frente se você estudar durante a faculdade, né? E foi muito do que eu fiz. Eu queria contar brevemente aqui como foi a minha história na aprovação na PGE São Paulo em 2013, né, Gustavo? Estou ficando velho. 2013. 2013, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Eu estagiei numa época lá na PGE Ceará por 2 anos. E quando eu encontrei com aquilo ali, eu sabia que era aquilo que eu queria exercer, né? Era aquela carreira que eu queria cursar, eu queria prestar concurso e exercer pela minha vida, né? O que aconteceu? Faltando mais ou menos 1 ano e meio para eu me formar, eu decidi, vou estudar para os concursos de advocacia pública. E faltando basicamente esse 1 ano e meio para 1 ano, para eu me formar, eu já tinha visto a maioria das matérias importantes do direito. Direito civil, a parte de direito penal, administrativo, tributário, constitucional, quase tudo isso já tinha sido abarcado. O que sobrava muito nesses meus últimos 2 semestres? O pessoal está falando que o grupo do WhatsApp está lotado, né? A gente vai dar um jeito, fica tranquilo que depois da live nosso suporte já vai estar analisando a situação. E já lotou, Gustavo, você viu aí, né? A galera já está aderindo. Então a gente pode ficar tranquilo, tenta depois da live aqui que o nosso suporte já vai corrigir essa questão, tá? Então, o que eu fiz, né? Faltava 1 ano para me formar, um ano e pouco. Me entendam bem o que eu vou falar aqui. Eu sabia que tinham matérias pouco relevantes para aquele meu objetivo de vida. O que eu queria? Eu queria passar, queria ser aprovado em procurador. Eu não queria ter uma base extremamente sólida ou em direito agrário, por exemplo, que eram matérias mais no final da faculdade que eu estava ali para cumprir tabela. E foi o que eu fiz. Eu me propus a cumprir tabela nessa reta final de faculdade. Matérias acessórias, eu não me dedicava àquilo ali. Eu ia lá, fazia a minha parte, não reprovava, tirava minha nota ali e seguia para estudar para os concursos de advocacia pública. Separava por volta de 4 horas por dia. Em 1 ano, eu consegui ler praticamente todos os manuais, se você imaginar aí, de procuradorias, pelo menos um de cada das disciplinas mais importantes, eu consegui ler em 1 ano. Então, e sempre aliado a fazer muitas questões logo após a leitura. Então, essa foi uma vantagem que eu tive ao começar cedo a minha preparação,
porque eu tinha o tempo a meu favor, eu estagiava, eu pude usar todo esse tempo com foco na aprovação em si, e precisei abdicar de algo. E abdiquei de fazer as últimas cadeiras da faculdade de uma forma hiper eficiente, com uma dedicação imensa. É o que eu recomendo para você? Não sei. Você tem que avaliar qual é o seu principal objetivo de vida. Então, foi o que eu fiz. Tanto que eu assumi a PGE São Paulo com 6 meses depois que eu me formei. O concurso nosso foi muito rápido, né, Gustavo? 2013. Foi. Então, eu me formei e logo em seguida o concurso durou por volta de 6 meses, eu acho, mais ou menos, né? Foi tudo muito rápido. Foi. Logo a gente foi nomeado posse e funcionou para mim. Nessa mesma época também tinha prestado AGU, PFN, fui para a prova oral da PFN, acabei que não fui fazer a prova por causa que foi no dia da escolha de vaga de São Paulo, mas assim, eu falo isso e te dou essa experiência para você entender que às vezes você vai precisar de abdicar de alguma coisa ou não. E se você está na faculdade, você tem esse tempo a seu favor de se dedicar. Eu sabia já tinha uma ideia muito clara na minha cabeça do que eu queria e fui em busca dessa questão, né? E em cima disso, dos manuais que eu tinha falado, eu te sugiro muito para você sair da faculdade com o núcleo duro da advocacia pública na cabeça, com essas matérias muito bem sedimentadas, né? Constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro também, atualmente ganhou muita relevância. Eu falaria que você tente ao máximo sair da faculdade com essas matérias bem sólidas na tua cabeça. E fazenda pública, em juízo, né? Temas como mandado de segurança, execução fiscal, liminares contra a fazenda pública, que mais suspensão de segurança, ou aquele livro ou o Fazenda Pública em Juízo, ou Poder Público em Juízo, que é menor, do professor Guilherme, ambos vão te atender muito, muito a isso. Então, assim, a experiência que eu tinha para trazer do iniciando os estudos na faculdade era mais ou menos essa, né? E na minha época, 2013, assim, foi tudo muito na raça, né? Assim, não existia algo similar ao que a aprovação do PGE faz hoje, né? Toda a organização, planejamento do estudo, o que os nossos alunos sentam o trabalho deles ali, não que seja um pouco trabalho, mas já está tudo mastigado, tudo organizado. Então, por isso que minha estratégia foi ler todos os manuais, fazer aquela minha base e deu resultado na minha aprovação, assim, cedo, né? Posso dizer cedo, fui aprovado com 24 anos, 24 anos. na PGE São Paulo. Mais precoce do que eu foi só meu irmão, com 22, né? 23. Foi, se o Leandro estiver na live, ele me ajuda aí. Esse que era... Pronto, meu irmão era o fora de série da família, né? Foi em primeiro lugar na AGU, eu era o cara mediano, esforçado, que deu certo, né? E meu irmão era o fora de série, né? Mas esse depois que eu queria passar. Isso que é uma família com uma mãe orgulhosa, viu? Ave Maria, essa mãe aí levanta a mão pro céu e agradece todo dia. Laura, não tem nada de gênio, pelo menos da minha parte. Tem de muito esforço e dedicação. Pode ter. Eu estou sendo absolutamente sincero com você. Eu sempre fui um cara muito dedicado, muito esforçado. Gênio, jamais. Mas, Gustavo, ponto 3 aí da nossa live. O que você separou aí? Esse tema é legal, hein? Estudando com muito tempo livre e com pouco tempo livre, hein? Como é que faz aí? Dá teu jeito. Eu resolvi aqui trazer para o pessoal, que às vezes muita gente pergunta assim, como é que eu me organizo tendo muito tempo livre? Como é que eu me organizo tendo um tempo razoável, livre? Como é que eu me organizo pelo meu Deus do céu quando eu tenho um pouco tempo livre? Então, eu quis sistematizar. Ó, Henrique Melo batendo palma aqui. Grande abraço. Esse aí tava batendo palma, mas nosso eu tava irmão. mandando mensagem aqui no nosso grupo. O WhatsApp tá lotado e tal. E eu olhando aqui, me perdendo. Não é Henrique Melo, mas tudo bem, vamos lá. Isso aí é o nosso xerife, Se a gente faz alguma besteira, ele puxa a orelha. Zagueiro da aprovação PGL. Bom, vamos lá. Eu gosto de separar essa questão do tempo para estudo em quem tem muito tempo livre, que eu considero 6, 7 horas livres por dia para estudar. Quem tem um tempo razoável, né, médio, livre, de 3 a 6, 7 horas para estudar. E quem tem, infelizmente, pouco tempo livre, que são até 3 horas para estudar. Bom, eu vou começar falando de quem tem muito tempo livre para estudar, ou seja, acima de 6, 7 horas livres por dia para estudar. Primeira palavra que eu tenho
para falar para esse grupo de pessoas é muito cuidado. Vocês têm um grande benefício na sua mão, que é o tempo para estudar, mas você tem um risco enorme, que é a procrastinação. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu iniciei os meus estudos para concurso público, eu advogava no escritório, mas eu resolvi sair do escritório de advocacia para focar 100% do tempo no estudo para o concurso público, e no início eu acabei me dando muito mal em razão de ter muito tempo livre. Eu acordava e tinha tempo para estudar, sendo que eu não conseguia me organizar. Eu não conseguia cumprir as minhas metas, porque eu sempre tinha um tempo a mais para cumprir uma meta depois. Eu sempre deixava aquelas questões para resolver no outro dia, aquela lei para ler depois de assistir um jogo de futebol, depois de conversar com os meus amigos, e por aí vai. E essa procrastinação, ela prejudica muito mais esse grupo de alunos, de estudantes que tem muito tempo livre, né? Aquele negócio, às vezes a pessoa acha que por ter muito tempo, ela vai se dar bem nos estudos, só que se ela não tiver uma organização, um controle de metas, ela acaba se prejudicando. Bom, agora, o que é que Às vezes o tempo é um vilão, né, Gustavo? A disponibilidade de tempo é um vilão, né? Exatamente. Às vezes é um contrassenso, né? Às vezes a pessoa acha que por ter muito tempo, ela vai fazer muita coisa. Só que às vezes, quando você tem menos tempo, você acaba tendo mais eficiência em tudo na sua vida. Aquela brincadeira que às vezes a pessoa fala: nossa, se a prova fosse na próxima semana, eu me sairia melhor. Não, não é verdade. Você só teria uma semana a mais de procrastinação e deixaria para estudar na véspera. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Bom, agora quem tem tempo livre mediano, vamos dizer que é de 3 a 6, 7 horas de estudar para estudar. E esse, eu confesso, que é o grupo que eu acho que tem maior sucesso, maior eficiência, é o que eu mais gosto de falar, até porque foi um que depois de determinado momento eu acabei me enquadrando nele. Esse aí eu coloco, são aquelas pessoas que trabalham ou já têm uma pós-graduação, já foram aprovados em alguns concursos, e foi o que aconteceu comigo quando eu fui aprovado para analista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? E também quando eu continuei estudando, mesmo trabalhando, aí passei na PGE São Paulo, e depois na PGE São Paulo, quando saiu o edital da PGDF, eu continuei estudando. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela sabe que o tempo dela é precioso. Ela não perde tempo com nada. É muito raro uma pessoa que tem um pouco tempo para estudar e sabe das responsabilidades que tem, ficar procrastinando. É a pessoa que, naquele momentozinho livre para estudar, vai lá e vai dar conta. E aqui eu até abro um parêntese para que meu amigo Rodrigo fale o exemplo da vida dele quando ele ia buscar a Ionara, a esposa dele, no trabalho. O que é que você... E essa história é muito boa, porque eu tenho certeza que ela reflete a realidade de muita gente. Não, isso é marcante, porque até hoje eu carrego muito dessa imagem, né? Como eu falei aqui há um momento atrás, eu nunca fui nota 9, 10. Sempre fui um cara muito esforçado, eu sabia, e comprometido com aquilo que eu queria para minha vida, com aquela mudança que eu esperava, né? E, cara, todo momento livre assim que eu tinha, lógico que eu tinha minhas atividades de lazer, jogava meu futebol, ia para academia, eu tinha os meus momentos de lazer, mas todo momento, poucos momentos livres que eu tinha, eu estava estudando. Eu tenho uma facilidade, tinha uma facilidade de me concentrar muito rápido, e mesmo com barulho, eu não tinha muito essa necessidade de você ficar no silêncio, sabe? E pô, minha namorada, né? Hoje minha esposa, né? Ela trabalhava em loja, ela era gerente de uma loja, então às vezes eu ia pegar ela 10 horas da noite, eu chegava lá faltando 20 minutos ali para buscar ela e tal, a gente jantar. E o que eu fazia? Eu levava meu livro. Enquanto ela estava lá atendendo os últimos clientes, fechando caixa, eu estava com o livro ali do lado. E aqueles 20 minutos podem parecer poucos, pode parecer, nossa, 20 minutos, que obsessão, deixa, vai, fica, já foi, já bateu sua meta. Aquele a mais que você faz,
ele faz diferença. É aquele a mais que você faz, que ele... Na faculdade, outro exemplo, Gustavo, às vezes na faculdade, tinha um momento ali entre uma aula e outra, o pessoal ficava... na minha faculdade tinha um centro de convivência, o pessoal ficava interagindo. Às vezes eu estava lá, mas às vezes eu ia para a biblioteca, era mais 25 minutos que eu tinha, eu não queria passar. Assim, você não vai passar se não fizer um algo a mais. Dificilmente você vai passar se você não fizer um algo a mais. Então, você fazer o básico, o mediano, o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem, a maioria não é aprovado. Então, assim, tenta, se eu pudesse dar uma dica, que é você ter essa mentalidade de que o algo a mais ele é necessário. E o meu algo a mais, naquele momento, foi fazer isso. Foi ir para o médico, levar meu livro e ficar lá. O tempo besta, ao invés de ficar mexendo no Instagram, olhando a vida pessoal de todo mundo, eu levava o livro. Na minha época nem existia Instagram, né? Então, eu levava o livro. Enfim, eu aproveitava esses micro momentos e ao invés de ficar, às vezes, me lamentando do tempo que eu não tinha, eu criava o tempo. Isso é muito importante para quem se encaixa nesse perfil que você está falando aí de entre 3 e 6 horas ali, que eu também acho um perfil bem bacana. Eu gostei dessa sua citação. Acho até que eu vou colocar no meu livrinho de citações, que agora eu estou com um caderninho de citações. Gostei. Aproveitar os micromomentos. Ficou bacana, ficou bacana. Mas você tem toda a razão. Eu fazia isso quando eu estava pegando, por exemplo, transporte público. Você está numa espera de um médico, você tem que aproveitar. Porque, assim, da mesma forma que quem tem muito tempo para estudo, tem 7, 8 horas para estudo, tem que encarar aquilo como uma profissão, ou seja, acordar cedo, cumprir meta. Quem tem menos tempo e já faz isso no seu dia a dia, porque já trabalha ou está na faculdade, sabe que o resto do tempo, por ser escasso, ele tem que ser aproveitado ao máximo. Ao máximo. Bom, agora eu quero falar, e aqui eu vou ser honesto, né? A pessoa que tem menos de 3 horas de estudos. Aqui a gente não vai florear. Infelizmente, para você é mais difícil o caminho, mas isso não significa que ele seja impossível. O único caminho que é impossível é aquele que a pessoa não faz, que ela fica parada. Ou seja, se você tem 3 horas e meia de estudo, de tempo para estudar, disponível no seu dia, você vai fazer acontecer. O que é que vai acontecer? O que é que você tem que fazer nesse momento? Concentração total. Se você só tem aquele momento para estudar, é concentração total. Você vai ficar 100% focado naquilo. Geralmente são pessoas que, além de trabalhar, cuidam da família, cuidam da esposa, do marido, da filha. E eu me enquadro nessa rotina atualmente. Assim, depois que minha filha nasceu, o meu tempo praticamente foi engolido por conta do cuidado dela, de tudo que está envolvido na criação dela, além do mais com a ocorrência da pandemia. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu seguia com minhas tarefas na procuradoria, aqui na aprovação PGE, com os meus compromissos, dando conta de tudo, ou desistir. E para mim, e o que eu falo para você também, é que desistir não pode ser uma opção. Você vai devagar, mas você vai em frente. E aqui, mais importante do que nunca, é a organização no seu estudo. A organização para que você consiga fazer um pouquinho a cada momento. Um pouquinho a cada momento. Cada dia você vai estudando, vai criando o seu conhecimento, até que, cedo ou tarde, a sua aprovação chegará. Ou seja, Gustavo, você... Deixa eu fazer só uma parte aqui nisso. Olha quem entrou, é digníssima no meu amigo Gustavo, tá mandando coraçãozinho. Eu tava concentrado na câmera aqui, aí nem vi. Tá vendo aí? PM Rodrigues, não me deixa mentir. E é PM de Paula, não é de Polícia Militar, não. Apesar de que aqui o bicho pega, né? Mas tudo bem. Pessoal, eu queria fazer só uma parte aqui e desafiar algumas pessoas aqui a pensar um pouquinho fora do senso comum e da caixa. A gente recebe na caixinha de perguntas aqui que a gente abre aqui diariamente, no direct, pessoas falando conosco nos nossos cursos. Eu só tenho 3 horas para estudar. Olha aqui no meu olho. É verdade mesmo isso? Você só tem 3 horas para estudar ou você só quer estudar 3 horas? Há um perfil
tem gente que, às vezes, o cara que tem que sair cedo, acorda 5 horas da manhã, tem um trabalha 8 horas, depois sai, bota o filho para dormir, não sei o que, chega 10 horas da noite, só tem aquele período ali para estudar, pega 2, 3 condições para chegar no trabalho. Não estou falando dessa pessoa que tem uma vida extremamente complexa e difícil, e que vai precisar de uma superação para vencer. Estou falando com você. É com você que às vezes fala que só tem 3 horas para estudar. Você realmente só tem 3 horas? O dia tem 24 horas. Você dorme 8 horas. Sobram 16. Faz um exercício. Divide essas 16 horas em 30... Eu sou ruim de matemática. Se eu errar, você me corrige, hein? Em 32 blocos de 30 minutos. Faz um quadrado com 32 blocos de 30 minutos. Será que você não consegue preencher esses blocos de forma que pelo menos você estude 4 horas? Vai selecionando teu dia. Divide aquele teu dia em 30 minutos. Acordo, tal, que horas eu acordo, sei o quê. E vai montando aquilo ali. Quando você diminui ali o número de horas, em frações, com 30 minutos cada, você consegue encaixar melhor o teu estudo naquilo. E vai mais uma provocação aqui, Gustavo, para esse pessoal, porque assim, eu vejo muita gente falando isso e eu fico revoltado quando eu vejo isso. Eu confesso que eu fico revoltado. Porque eu sei que não é a maioria que fala que só tem 3 horas, que de fato só tem 3 horas. Quantas horas, acabando a live, você vai pegar o seu Instagram, você vai ver lá quanto tempo você passa no Instagram rolando o feed diariamente. Seja honesto consigo. Veja quanto tempo você passa por dia vendo o seu Instagram. Estou falando de conteúdo, não. De você focando em algo que seja relacionado à tua aprovação. Estou falando vendo a vida da tua ex-namorada, vendo a vida daquele teu amigo, vendo o teu amigo que está não sei aonde, você está aqui estudando. Quanto tempo você passa vendo isso? Quanto tempo você passa maratonando sua série favorita no Netflix? Eu não estou falando para ser psicopata, eu estou só tentando a realidade para você. Você não vai ser aprovado sem querer abdicar de nada. Eu não fui aprovado com equilíbrio, gente. E assim, eu falo de mim. O equilíbrio, a vida equilibrada, você tem depois, você passa. Antes de você passar, você tem que celebrar o desequilíbrio. É BBB, tá aqui outra vez. Quanto você não passa assistindo Big Brother ou vendo Globo.com? Quanto tempo? Então, assim, você precisa celebrar, ter um pouco de desequilíbrio na vida de um concurseiro que vai lograr aprovação. Ele não tem uma vidinha equilibrada. É difícil. Você vai ter que abdicar de alguma coisa. Então, assim, fica essa provocação. Desequilíbrio é tudo, é isso mesmo. Eu concordo com isso. O obstáculo, ele é o caminho, né? Então, busque superar isso. Se eu falei com você, se foi com você que eu falei com essas 3 horas, faça uma reflexão, depois nos dá um feedback se de fato você só tem 3 horas ou não. É só uma parte, Gustavo, isso, porque esse é um tema que... É importante você falar sobre isso, porque eu, pessoalmente, faço questão de organizar o cronograma de estudo dos nossos alunos dos cursos regulares e do Aprovação PGE Lite, né? E o Aprovação PGE Lite, para quem não sabe, ele é destinado justamente para quem tem até 3 horas, ou pelo menos diz que tem apenas 3 horas diárias disponíveis de estudos, né? Aí a gente manda o questionário para a pessoa responder. Aí na hora que a gente começa a colocar graficamente na tela do computador, a gente vê 1 horinha a mais ali, 1 horinha a mais aqui. Aí na hora que a gente mostra para o aluno, ele fala assim, nossa, nem eu sabia que eu conseguiria... das 3 horas que eu tinha para estudar, agora eu tenho 4 horas e meia. E assim, a pessoa que está nessa situação, é o que você falou, ela vai ter que abdicar. A pessoa não pode querer dizer que tem 3 horas para estudar e eu faço academia todo dia, eu assisto a minha novela todo dia, final de semana eu gosto de maratonar no Netflix. Peraí, calma lá, você tem que saber qual é o seu projeto de vida, né? E principalmente hoje, quando nós temos os vilões que roubam o nosso tempo. É a rede social, são as séries. Então, assim, você tem que ter a consciência, daqui a 2, 3 anos, você quer ser concursado, aprovado, ter uma estabilidade, ganhar bem, cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, cuidar da sua esposa, do seu marido, ou você quer viver o momento, viver ter aquele prazer momentâneo. Isso que define, na maioria das vezes,
quem vai ter êxito e quem não vai ter o êxito. O pessoal falou aqui, 24 horas, 8 horas de sono, esses locais, tudo no ônibus. Foi o que eu fiz. Eu fiz isso. Doía minha vista? Doía. Muita gente faz. Muita gente doía faz. Minha vista. Incomoda? Incomoda. Vai e vem? Incomoda. Eu fiz isso. Não vai matar, não. Não vai te tirar, entendeu? Assim, não tem como, gente. Não tem como você querer exercer um cargo top da administração pública querendo fazer o basiquinho, o feijão com arroz. Assim, se você leve desse dia, essa mudança de mentalidade que eu quero que você vire a chave. Fazer o básico ele não vai resolver. Quem te fala que, cara, tem uma vida equilibrada, você não pode abdicar da sua vida, concurso, ele é só um meio, a sua vida é maior que tudo isso. Esse cara passou? Quem te propõe? Passou? Conseguiu passar? É o primeiro ponto que eu pergunto. E se ele conseguiu, ele fez isso? Ou isso ele está falando ali para ser um politicamente correto? Então, assim, tem um pouco de senso crítico quando você escuta. Tem muita gente hoje falando muita coisa, sem muito resultado, e às vezes a pessoa perdida dá ouvido aquilo ali. Então, assim, a verdade que eu te dou é essa. É difícil, como comecei a live, mas é possível. Você vai precisar se dedicar e pagar o preço, né? É isso, né? Eu gostei aqui, eu estava acompanhando aqui os comentários, teve uma das participantes, Denise, falando das dificuldades de ser mãe, advogada, estudar, mas no final ela resumiu na frase que mais importa: mas eu vou vencer, em caixa alta. E o pensamento Gustavo, tem que ser esse. Só mais um parênteses, desculpa te interromper novamente, perguntaram aqui, como a aprovação PGE Lite funciona só para 4 horas? Ora, a gente montou um cronograma para 4 horas, mas o que acontece? A duração dele é mais longa. Exato. Então, assim, com a nossa metodologia, a gente vai te ajudar a concorrer de verdade numa das vagas. Agora, você tem que ter consciência que a duração é mais longa. Não existe uma fórmula mágica. Então, assim, quer ser aprovado em curto espaço de tempo, se dedicando ali, você vai ter que estudar mais tempo, mais horas, mais tempo. Assim, isso é evidente. A gente não vende ilusão aqui, gente. A gente não vende... Exatamente. Não busque isso aqui. Se a pessoa tem 3, 4 horas por dia para estudar, ela tem que ter a consciência de que ela não vai fazer uma preparação de ponta em 4 meses, 6 meses. Isso é vender milagre, isso não existe. A gente tem que ser honesto. Então, assim, a gente monta um programa para que em 1 ano e meio você esteja preparado, estudando dessa forma. Esse, em resumo, é o Aprovação PGE Lite. Mas, Rodrigo, a gente está aqui 9h43, 95 pessoas assistindo a gente aqui. Isso é maravilhoso no nosso primeiro dia. Olha, 100. Eu gosto quando dá 100, me motiva a ficar aqui mais tempo. E eu quero que você fale agora de um tema polêmico nas redes sociais. Eu estou muito polêmico hoje, Gustavo. Eu estou muito polêmico. A gente separou o tema polêmico aqui. Eu sou um cara polêmico, velho. Eu não sou um cara tranquilo. Não, rapaz. Me fale sobre migração de carreira. Eu estou querendo, por exemplo, eu estudo para a Defensoria, eu estudo para o Ministério Público e eu quero migrar para o concurso da Advocacia Pública. Isso é possível? Não é aconselhável? O que é que você acha? Me fala. Cara, a nossa filosofia é bem similar, né? Vale a pena ficar migrando de carreira, é vantajoso você sair prestando concurso para mais uma carreira, você aumentar o leque. Eu tenho que me dar chances em outras carreiras, assim, eu quero ser aprovado, tanto faz, eu vou sair prestando tudo, vou sair estudando tudo, o manual que indica é o mesmo, então vamos nessa, vai dar certo. Tenho opinião firme, gente, sobre isso, e é muito da filosofia da aprovação PGE, né? Assim, a gente vive muito aqui o que a gente fala. A aprovação PGE é exclusivo de advocacia pública há mais de 6 anos. Então, assim, foco pra gente é algo ímpar. Aqui você não vai receber uma preparação genérica, uma preparação que sirva para todas as carreiras. Não. A gente vive a procuradoria, a gente vive a advocacia pública. A gente pensa na advocacia pública e a gente busca ser o melhor do que a gente se propõe a fazer, justamente por ter foco. Então, assim, foco, pessoal, foco. Foco é fundamental. Foco é saber dizer não. Tem uma frase muito conhecida do Steve Jobs que eu trago aqui para citação, que é o seguinte: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não
as centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então assim, Gustavo, tão de olho no teu livro ali, cara. Tô vendo, vi agora, né? Curiosidade aqui, desculpa interromper, Rodrigo, que ela falou Vai. do livro. Hoje, a editora mandou pra gente as 5 opções de capa, né, da segunda edição. A gente já mandou como é que vai ser a nova capa do Ficou livro. bonitinho ele? É o mesmo estilo, um azul estiloso, e já já a gente espera que entre na pré-venda da editora. Boa. E, pessoal, aí é isso que eu queria propor para até bati aqui. É isso que eu queria propor com você, ter foco. O que eu posso falar aqui? De boa, de coração, quem você acha que tem mais chance de ser aprovado? Quem foca em uma única carreira ou quem tenta abarcar tudo? Quem dissipa a energia ou quem foca as forças em uma determinada carreira? O foco, ele encurta o caminho, gente. Então, assim, ao invés de você achar que está perdendo outras oportunidades, porque o teu amigo que estuda contigo, ele está falando que você tem que estudar. Ah, não, cara, procuradoria tem poucos concursos. Estude também para a defensoria, você não pode ficar assim. Cara, o foco, ele é fundamental. Então, assim, escolha uma carreira, aquela que mais te agrada, que você quer exercer ao longo da tua vida com propósito. Então, assim, escolha essa carreira. E sendo bem sincero, gente, a concorrência é alta. O nível de exigência é muito alto. Essas carreiras top de Estado, como a própria advocacia, a advocacia pública, a defensoria, Ministério Público, magistratura, isso é muito... o nível, as vagas são poucas, a concorrência é alta. Então, assim, você precisa focar. Escolha a carreira, evite ficar migrando. Eu vou dar meu jeitinho aqui, eu vou conseguir. Vamos pegar, por exemplo, aqui, o futuro concurso da PGE Alagoas, que está na iminência de sair aí. O regulamento prevê 20... olha, meu método, só escuto o conselho de quem passou. Parece básico, mas é algo um pouco elementar para mim. Então, assim, vamos pegar o concurso da PGE Alagoas, 15 vagas. Você acha que quem vai estar dentro dessas vagas? Aquele cara, aquela moça que estuda com foco exclusivo na carreira de procurador, vamos lá, tem 15 vagas. Vai ser um número elevado de inscrições. Quem não quer morar em Maceió? Então, assim, um número elevado. Quem tem mais chance? O cara que está focando ali em advocacia pública, ou o João, o José, que acha que vai conseguir cumprir as metas de procuradoria com as de magistratura, que ele vai ter que ir fundo na parte de direito penal, em processo penal, saber direitos humanos, todas as teorias dos direitos humanos. Quem tem mais chance? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, assim, se faz sentido, dá um joinha aqui para a gente ter um feedback. Assim. Fala a verdade. Quem você acha que vai estar nessas 15 vagas? Eu e o Gustavo, a gente já passou, a gente conversa com vários aprovados aqui, ex-alunos nossos. A imensa maioria, pessoal, focava em advocacia pública. Se você encontrar um ou dois que digam, não, eu consegui conciliar, de fato ele pode ter conseguido, mas a exceção ela só comprova a regra. A regra não é quem vai passar, quem abarca tudo. O pessoal dando feedback bacana. Obrigado, gente. É isso. Assim, veja, quando uma pessoa, alguém, um curso, alguém fala para você que você vai conseguir conciliar tudo. Veja a realidade. A pessoa passou, ela conseguiu fazer isso, foi viável para a vida dela. Se foi, beleza, você já passou aquele elemento de desconfiança que falaram aqui, da pessoa estar pregando algo que ela não conseguiu fazer. Você passou esse ponto, veja assim, o que ela fez é exceção ou regra? A regra é todo mundo estudar para tudo e conseguir ser aprovado? Não é. Não é, gente, não é foco. Quem passa nesses concursos de maior dificuldade, ele foca. Então, assim, esse tema de migração de carreira, de conseguir conciliar e tal, cara, você consegue conciliar dentro da advocacia pública. Você consegue estudar para PGE, PGM e estudar também para advogado da União. Você consegue. Adapta seu cronograma, você consegue. É possível, eu fiz isso. Eu passei aqui em São Paulo em 2013 e consegui e estudei para a AGU, caí na segunda fase da AGU e fui para a oral da PFN, que em 2013 foi tudo junto, e não fui fazer a prova oral, como eu falei para vocês aqui. Consegui.
É possível, por quê? Porque você precisa aprender a pensar com uma carreira. Há toda uma lógica da atuação, principalmente na segunda fase, gente. A segunda fase tem que se colocar já na cadeira de procurador e raciocinar como as teses da fazenda. Você tem que estar familiarizado com tudo aquilo ali. Como é que foi, como é abordado o parecer, como é a defesa do Estado em juízes preliminares, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Como é que você faz tudo aquilo ali? Quais são as principais teses da fazenda no STJ, no STF? Como é o modus operandi? Como é que funciona a procuradoria? Então, assim, isso é muito importante. O cara que estuda para magistratura, me perdoa, mas ele não vai saber isso. Não é por incompetência, porque ele não vai estar estudando isso. Ele não vai estar estudando isso. Então, na segunda fase, no funil, diminui ainda mais, quem tem mais chance? Quem tem mais chance? Fica essa reflexão aí, Gustavo, essa questão da migração. Eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso daí, porque eu não gosto quando eu vejo muitos estudantes achando que vai ser possível abarcar tudo. Porque, Não, de sem fato, dúvida. é muito complicado. É muito complicado. Eu compartilho dessa ideia. Eu acho que a pessoa tem que ter, na vida, a pessoa tem que ter estratégia, né? Ela tem que saber jogar o jogo. Então, assim, quando ela tenta fazer tudo de tudo ao mesmo tempo, ela vai acabar se perdendo, porque é muito difícil. E o que você falou de a exceção comprova a regra, isso é fundamental. Você vai ter uma, duas, três pessoas que conseguem passar em todas as carreiras, e geralmente essas pessoas são as que têm mais facilidade de aprendizagem, de memorização, mas a regra não é essa. A regra é aquele esforço contínuo e repetitivo. E assim, você vai equiparar uma pessoa que está 100% focada na advocacia pública. De manhã estudou poder público em juízo, depois estudou a parte de desapropriação, segue naquele fluxo, ou quem tirou uma manhã para estudar tribunal do júri. Tipo, Gustavo, vou dar um exemplo aqui banal de vida aqui. é complicado, não dá, Você não que tem, dá. você que tem filho ou filha, vou te fazer uma pergunta sincera. Você prefere, você tem que trabalhar, precisa de alguém cuidando da sua filha ou do seu filho. Você prefere contratar uma babá com experiência na área, que já tem exercido, que a função dela é babá, que ela já teve outros empregos de babá, ou uma prestadora de serviços gerais? Você prefere contratar quem? Você vai realizar uma cirurgia, Exato. A lógica é a mesma. de joelho. Você prefere contratar um clínico geral ou um ortopedista especialista em joelho? Você contrata quem? Na tua vida, você busca a especialização ou ser genérico? O concurso é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E assim, e às vezes, é importante aqui a gente dar uma observação, às vezes, apesar de no edital estar o mesmo tópico, a forma de cobrar é diferente, a abordagem é diferente. Então, às vezes, a pessoa fica enganada. Obviamente, tem determinado tipo de tema que vai ser muito semelhante, mas outros não. Por exemplo, fornecimento de medicamentos. Quem estuda para procuradoria tem que ter uma cabeça. Quem estuda para defensoria é o oposto. É assim, não quero saber, você vai ter que dar esse medicamento para Banho quente em presídios, Gustavo. Defensoria pensa de uma forma, procuradoria de outra. Exato. Isso é elementar. Então, assim, você tem que ter essa consciência na hora que você estiver escolhendo a sua carreira, focando nos seus estudos. Para mim, isso é muito importante que a pessoa saiba disso, para quem está, principalmente agora, que esse projeto aqui, para quem está meio perdido nos estudos, aprenda, foco. Nosso objetivo é chacoalhar aqui, velho. É criar, fazer com que você saia da confusão, te jogamos numa confusão maior, mas você tenha uma visão mais clara. O objetivo é que você saia dessa live com uma visão mais clara daquilo tudo. Mexa com ideias preconcebidas que você já tenha e tenha uma maior clareza na escolha da tua carreira. E acaba que a pessoa não se prejudica apenas, e isso que é temerário demais, a pessoa não se prejudica apenas na preparação para a advocacia pública. Ela vai se prejudicar também na preparação para as outras carreiras, para Ministério Público, carreira de juiz, porque ela não consegue, porque vai ter determinado momento que ela vai querer focar nos temas da advocacia pública. Aí ele fica de galho em galho, pulando, e não consegue ter foco, focar sua energia para que chegue num resultado final. Então, assim, a dissipação de energia, como você falou, é muito prejudicial. Você cria uma pessoa generalista, não em um tema só, assim, em uma carreira só, que isso possibilita você... Eu estudo para a advocacia pública, então você vai ter uma base que você vai poder fazer AGU, PFN,
vai poder fazer PGE, PGM. Então, assim, você consegue. Agora, quando você começa a abrir demais, a chance de você se prejudicar é enorme. É enorme. Não, finalizando esse tema da migração, é isso, gente. Tem em mente esses dois exemplos que eu te falei. Você tem filho, tem filha, você contrata uma babá ou uma prestadora de serviços gerais. Você está com um problema no joelho, vai fazer uma cirurgia. Você contrata um ortopedista especializado em joelho ou um clínico geral. Pensa nisso, com carinho, e vê se não faz sentido no mundo dos concursos também, né? Gustavo, ponto 6, a gente já está chegando no final da nossa live, quase 10 horas da noite. 101 pessoas aqui, 102. Galera, obrigado de coração por estar ouvindo a gente aqui. Último tema aqui que a gente está separando a live, é um tema bacana também, que o Gustavo também é especialista na área, sobre a importância de metas de curto, de médio e de longo prazo. Gustavo, a bola está contigo aí. Vamos lá, pessoal. Eu quis trazer aqui, já são 4 para as 10, mas eu vou tentar ser breve, porque eu acho que é um ponto importante esse aqui na nossa live, que a gente já vai finalizar e concatena várias ideias aqui. A importância das metas de curto, de médio e de longo prazo, né? O que é que eu considero uma meta de longo prazo? A meta de longo prazo é aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero ser aprovado em concurso de PGE, em concurso da PGM, no concurso da AGU. Essa é a sua meta de longo prazo. E a partir dela, você vai começar a construir as suas metas de médio e de curto prazo. Então, o que é que a gente pensa a longo prazo? Ela vai ter um tempo de estudo maior. E é justamente aqui que a gente aborda a ideia da construção da base, da construção de um estudo direcionado e de longo prazo, em que você vai acabar estudando todas as disciplinas que envolvem a advocacia pública, tanto o núcleo duro como as matérias acessórias, doutrina, jurisprudência. Então, assim, esse é o longo prazo, é onde você quer chegar, e você tem que ter a noção que esse longo prazo, em média, para a advocacia pública, é 1 ano e meio, 2, 3 anos, depende muito também de sair ou não os editais. Por exemplo, a gente teve um ano de pandemia, que a gente não teve edital, então você soma 1 ano a mais na preparação. A Beli está perguntando aqui, por favor, deixa essa live salva. Quem manda Fica 24 horas. 24 Dr. horas Rodrigo. salva, ele vai deixar. Dr. Rodrigo pode que ficar manda. Tranquilo. A Belinha. É porque é xará da minha filha. Vou deixar salvo. 24 Agora eu gostei. Bom, vamos lá. Tem que rir um pouquinho, velho. Tem que rir. Vamos lá, diga aí. É aquela coisa, 10 horas o cansaço começa a bater, se a gente não se diverte também fica difícil. A diversão faz parte. Esse trabalho é bom porque a gente se diverte. Aproveitar aqui e mandar um beijo em Belinha, ela tá enorme, viu, cara? Você tá mandando bem aí na criação dela, meus parabéns. Dormiu quase agora, velho. Foi dormir 9 horas, tava aqui, eu achei que ela ia aparecer na live aqui. Traz ela da próxima vez se ela estiver acordada. Graças a Deus, Marina dormiu 7 horas em ponto. Eu não sei se acordou ou não, daqui a pouco eu vou saber. Véio. 7 horinhas, você tá no céu, velho. Pode reclamar não, tá de barriga cheia. Rapaz, olha, PM Rodrigues vai reclamar, porque eu falei que ela dormiu, que Marina dormiu cedo, e aí disse que geralmente se você fala, começa a desandar. Pode falar não, velho. Você cometeu um grave erro, amanhã ela dorme às 9, pode ter certeza. Acordou. Acordou. Eita, vou levar a chamada. Bom, vamos lá. Aqui eu já falei do longo prazo, 1 ano e meio a 3 anos, a depender de tal ou não saindo editais. Às vezes a pessoa tem esse fator sorte de começar a sair diversos editais, e isso ajuda a encurtar esse caminho. E aqui a gente tem que ser realista. Quando a gente fala de longo prazo, eu não vou achar que quem está iniciando o estudo agora para Alagoas, Paraíba, PGDF, vai fazer um estudo de longo prazo. Isso não existe porque esses editais estão já na iminência de acontecer. Bom, médio prazo. Então, assim, a pessoa focou no longo prazo, o que ela quer, então ela vai começar na meta de médio prazo, como é que ela vai organizar os seus estudos. E aqui a gente tem diversos formatos para a organização do estudo. E aqui é importante, observe, não existe uma regra única, um método único de aprendizado. A gente estava conversando essa semana, o Rodrigo falou, foi um vídeo até que você colocou
a respeito de, tipo assim, tem gente que consegue ser aprovado estudando sozinho com os seus livros, estudando do seu jeito, na sua metodologia, isso existe, e, óbvio, cada pessoa consegue se organizar, mas você tem os facilitadores, né? Então, aqui a gente vai falar de algumas formas, assim, tem gente que prefere estudar primeiro o núcleo duro. E o que é o núcleo duro, né? Que é tão falado aqui no mundo da advocacia pública? É constitucional, administrativo, tributário, processo civil. Então, assim, tem gente que começa a estudar e só quer estudar essas matérias, quer formar a base nessas matérias, para então iniciar o estudo das matérias acessórias, né? Então, assim, esse é um estilo. Tem gente que já prefere estudar, que é uma segunda forma de estudar, é estudar tanto as matérias do núcleo duro, como as matérias acessórias. Mas aí você vai perguntar, nossa, mas aí eu vou estar estudando muita disciplina ao mesmo tempo. Mas aí você vai dividir de forma proporcional à importância. Ou seja, a maior parte do seu tempo você vai dedicar ao estudo do núcleo duro. E a menor parte do seu tempo, do seu dia, da sua semana, você vai dedicar ao estudo das matérias, digamos, acessórias. Eu, particularmente, eu prefiro esse tipo de estudo, e é o estudo que a gente adota aqui na nossa preparação extensiva, na nossa aprovação PG Lite, porque a gente, no caso eu e muitas pessoas que eu conheço, acabam se prejudicando porque ao longo da preparação acaba saindo um edital e ela não teve nenhum contato com a matéria. Por exemplo, eu fui reprovado na PGE Paraná, se não me engano, de 2011, e na PGE São Paulo, de 2010, que foi o concurso que o professor Felipe passou, antes do nosso, né? Para quem não sabe, eu fiz o concurso para a PGE São Paulo 2 vezes. Teve o primeiro concurso eu perdi, que foi o que o professor Felipe Fernandes passou, e o segundo concurso que eu fui aprovado, que é essa turma do Rodrigo. Então, assim, nesses 2 concursos, o do Paraná, que eu perdi, e de São Paulo, o que aconteceu? Eu sabia tudo do núcleo duro, mas as outras disciplinas eu praticamente não sabia nada. E isso me prejudicou demais. Então, assim, eu acho que a melhor estratégia é estudar o núcleo duro numa proporção maior, obviamente, em razão da sua importância, e estudar as outras. Mas isso demanda o quê? Organização. Isso demanda uma metodologia para que você saiba exatamente o que focar a cada momento, e é isso que a gente tenta fazer aqui com os nossos alunos. Um terceiro estilo de estudo, e esse eu acho que é o mais temerário de todos, que eu não aconselho, é a pessoa que começa a estudar somente uma disciplina e passa para outra disciplina depois. Assim, estudo tudo de direito constitucional, terminei, estudo tudo de direito administrativo, terminei, estudo tudo das outras matérias e por aí vai. O que acontece? Quando ele estiver estudando direito ambiental, se ele não tiver uma organização rígida de controle e de revisão de todas as disciplinas anteriores, muito provavelmente ele vai se prejudicar. E além disso, a gente tem que ter em mente aquela frase célebre, o direito é uno. Então, às vezes você está estudando constitucional e você indiretamente já está estudando direito ambiental, direito tributário, porque as matérias elas se interrelacionam, tá bom? E aqui é importante agora, eu vou falar das metas de curto prazo, que às vezes são as mais negligenciadas, é o contrário, né? São negligenciadas, que é o que você faz no seu dia a dia, né? Que é a menor unidade de tempo que você tem que cumprir, é a sua hora, a sua jornada, o seu dia. Então, você tem que saber dividir as suas metas diárias de forma que você abarque os 4 pilares da aprovação, que é o estudo da doutrina, resolução de questões, lei seca, informativos, súmulas. Então, assim, essas metas elas têm que ser cumpridas diariamente. É como se você tivesse com vários potes e você tem que encher de pouquinho em pouquinho cada um desses potes para que você consiga alicerçar uma preparação proporcional em todas essas áreas do conhecimento, a doutrina, a lei seca, porque tudo isso vai ser cobrado. Então, você não pode cumprir só metas de estudo de doutrina, estudo de doutrina, estudo de doutrina para depois resolver questões. Não, ou eu agora só vou ler a lei seca, ler a lei seca, ler a lei seca. Isso prejudica demais. E aqui a gente tem uma frase que eu sempre levei comigo, do pensador Confúcio: transportar um punhado de terra todos os dias e você vai fazer
uma montanha. É aquele pouquinho que você vai fazendo, é aquele pouquinho diário que vai, de grão em grão, que você vai construindo a sua base de conhecimento. Teve um livro que eu li recentemente, não é jurídico, é de investimentos, mas eu consegui trazer um ensinamento de lá para cá, né? O Investidor de Bom Senso, o nome do livro. Em regra... John Bogle, né? Exatamente, livraço. Com certeza você sabe tudo de bolsa de valores, de investimento, você já leu. Então o que é que ele ensina? Em regra, na maioria das vezes, o longo prazo ele vai vencer quem pensa de curto prazo. Então se você faz o seu feijão com arroz diariamente, se você dedica, ainda que você tenha poucas horas de estudo por dia, mas você consegue dividir para estudar doutrina, responder um pouquinho de questões, ler as súmulas, informativos. No final de um ano, você vai ter muito mais conhecimento do que aquela pessoa que tira um mês no ano para estudar tudo de constitucional e resolver todas as questões de direito administrativo, porque fica ilógico. E tudo na vida tende a retornar às médias. Esse ensinamento do mundo financeiro, ele também é válido aqui no mundo dos concursos. Então, se você se propõe a fazer um pouquinho de cada coisa todos os dias, a sua chance de êxito, acredite, é maior. E essa é a metodologia que a gente coloca, implementa aqui no Aprovação PGE. Ou seja, resumindo aqui, para essas 97 pessoas, está aqui variando, que estão assistindo. Você vai ter a meta de longo prazo, que é aquela que você quer alcançar, a aprovação no seu concurso. Então, essa é a sua meta de longo prazo. Você tem que ter isso sempre em mente, porque é isso que vai lhe motivar. Depois você vai ver a sua meta de médio prazo, que é como você vai organizar. Primeiro eu vou estudar o núcleo duro, eu vou estudar todas as disciplinas de uma vez só. Isso é importante você definir, para que você não fique migrando de um estilo de estudo para outro, porque isso vai lhe desorganizar nos seus estudos. E, por fim, as metas de curto prazo, que é o seu dia a dia, que é importante. Acredite na força de fazer um pouquinho todos os dias. Tá bom? Gustavo, deixa eu pegar só para a gente finalizar aqui. Compre ETF. Gostei. O Thales leu o Bogle. Compre ETF. Gustavo, só um parênteses aqui, que essa é uma dúvida comum também que a gente recebe. Acho que foi a Laura que perguntou. Os PDFs da aprovação PGE são suficientes ou recomendo a doutrina também? Laura, o seguinte, deixa eu te falar mais uma verdade aqui, né? Como a gente sempre te fala, nossos PDFs aqui eles são completos, são constantemente atualizados e a gente oferece todo um planejamento e direcionamento do teu estudo. Nosso objetivo aqui é ser um facilitador, como o Gustavo falou, encurtar esse teu caminho com uma aprovação através de uma metodologia nossa aqui, que funcionou para a gente ser aprovada e a gente implementou na aprovação PGE. Mas deixa eu te dar um detalhe, deixa eu ser bem honesto com você. Fuja de quem te disse que um PDF é suficiente. Eu posso estar perdendo agora, que o curso de aprovação PGE pode estar perdendo alguns alunos ao estar falando isso aqui para você. Mas eu quero aqui, representando a aprovação PGE, que nós tenhamos alunos que vão concorrer de verdade para serem aprovados. A gente não quer vender ilusão, vender fórmula mágica, vender atalho. A gente está falando da importância aqui toda de você formar uma base. Os nossos PDFs são bem aprofundados mesmo. Tanto que a gente recomenda que você use a doutrina de forma subsidiária, apenas naqueles temas que você venha a ter maior dificuldade. Mas tem um raciocínio, tem um pensamento crítico com quem fala que o PDF é autossuficiente, que os livros são dispensáveis. Primeiro ponto, a realidade comprova o contrário. Se você conversa com aprovados, você vai achar praticamente ninguém que tenha estudado exclusivamente por PDF, tá, gente? Então, assim, tenha muito isso em mente. Veja a realidade ela é soberana, ela grita aos olhos. Então, assim, um PDF bem direcionado, com planejamento, com meta detalhada, teu trabalho vai ser sentar e estudar, ele vai ser extremamente eficaz para encurtar o teu caminho. Agora, dizer que livros são dispensáveis, beira um pouquinho de desrespeito com quem escreve, com todos os escritores, com esses escritores renomados que nós temos aí, com o Pedro Lenza, Natália Masson, com Rafael Oliveira. Tudo isso, você achar, fica de reflexão, não busca atalho, gente. Busca uma metodologia. Aqui você vai ter uma metodologia que a gente testada e que aprovamos já mais de 1.000 pessoas, 1.000 alunos, e isso é um orgulho para a gente ao longo de 6 anos de existência, a gente pode contribuir com isso. Mas aqui não tem ilusão. Aqui não existe essa ilusão de que os PDFs são dispensáveis. Então, assim, veja a realidade.
Se você conhecer um ou dois que passou estudando por um no PDF, mais uma vez, eles só comprovam a regra. Livro não são dispensáveis. Então, assim, tenha muito isso em mente, né? Porque E aquela isso é questão, né, importante. André? Aquela questão, Rodrigo, como é que a gente vai chegar aqui para 93 pessoas agora e quem ainda vai assistir essa live amanhã gravada e dizer que os livros são dispensáveis, sendo que a gente tira tempo da nossa rotina para escrever livros. Tipo assim, É, o livro é dispensável, mas eu escrevi esse livro aqui. O livro é dispensável, mas a gente organiza livro para prova discursiva. O livro é dispensável, mas a gente escreveu um livro da reforma trabalhista. Tipo assim, não tem lógica, não tem lógica. Então, assim, cada tipo de material tem a sua função. E como você bem falou, o PDF, ele facilita e ele faz com que o livro ele venha de uma forma subsidiária. Então, assim, a gente tem que ser honesto é. nesse ponto. E, Ah, tem uma assim, pergunta essa aqui, ó, pergunta... só uma pergunta aqui que Vai foi lá. feita, que eu acabei falando do estudo da jurisprudência, aí a Laís fala assim, como não fazer do estudo de jurisprudência um, um ciclo sem fim? Fico muito perdida. Mas a verdade é que é um estudo que, em tese, é sem fim, porque semanalmente nós vamos tendo julgados, nós vamos tendo atualizações, e é por isso que o Aprovação PGE, ele firmou parceria com quem melhor entende de jurisprudência Isso aí. no concurso público brasileiro. Então, assim, os alunos da nossa preparação extensiva e anual e da aprovação PG Lite têm acesso ao buscador do Dizer Direito. Ou seja, além de ter o material do aprovação PGE de jurisprudência, que é mais resumido, mais conciso para você ir direto ao ponto, se você tiver dúvidas maiores, você tem todo o arcabouço, todo o conhecimento do professor Márcio do Dizer Direito. E, assim, você estudar semanalmente tudo que está lá no Dizer o Direito, é fundamental, mas isso aqui a gente vai aprofundar mais É. amanhã, quando a gente tratar dos 4 pilares da aprovação. Thales, é o seguinte, não é dizendo que direito de família vai só de PDF, ninguém lê livro na parte de família. A gente não está falando isso aqui não, tá, Thales? Só que fique bem claro que o que a gente está falando é que os livros não são dispensáveis. Não significa que você tem que ler tudo no livro. É bem diferente, um pouquinho a abordagem. Então, assim, que fique bem claro isso, que estudar, antes de sentar na cadeira, tem toda uma estratégia por trás, né? Você tem que saber os temas que são mais importantes, que inclusive eu separei aqui para falar amanhã, na nossa live do dia 2, sobre os 4 pilares da aprovação. Vamos falar aqui os temas principais por matéria. Importantíssimo, saber onde tem que estar seu foco, onde cai mais. A gente estudou diversas provas aqui para montar toda essa informação para te dar amanhã. Então, assim, finalizando a live, fica já aqui o nosso muito, mas muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês. Amanhã falaremos dos 4 pilares da aprovação, como o Gustavo já adiantou: doutrina, lei seca, resolução de questões e a parte de súmulas informativas. Pessoal, se você gostou aqui, dá um feedback para a gente, se isso fez sentido para você. A gente agradece demais a presença de cada um aqui. O tempo, que é algo muito precioso, vocês estarem disponibilizando aqui o tempo de vocês para estar nos ouvindo aqui nessa live aqui. Para a gente também é um prazer imenso aqui que vocês possam estar nos ouvindo. E é isso. Gustavo, meu amigo, eu ainda estou chateado com você, tá? Pela eliminação que seu time me fez passar na Copa do Nordeste. Mas é isso Você já aí. deveria estar acostumado. Você sendo campeão e ganhando o Ceará tá de bom tamanho para mim. Galerinha, fica com Deus. Gustavo, as palavras finais são tuas, meu amigo. Um abraço. Bom, mais uma vez, agradecer a quem dedicou essa 1h15 do tempo de vocês, que eu sei que é um horário valioso, a nos assistir, e que a gente convida aqui para que continue nos assistindo durante esses 5 dias de lives aqui na Aprovação PGE, porque é aquela coisa, é o tempo que você reserva hoje que vai lhe dar muito tempo, que vai fazer você economizar muito tempo ao longo do ano, porque aqui a gente está dando conteúdo de qualidade, valioso para a sua preparação. Mais uma vez, muito obrigado. Convite aqui
reforçado amanhã os 4 pilares da aprovação. É um tema que eu adoro, porque a gente consegue tratar justamente das metas do dia a dia. Esse amanhã é bem técnico, é bem legal mesmo. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui de coração. Quem tiver dúvidas que não acabou não sendo perguntadas, respondidas por nós, pode mandar via direct para a gente, que a gente tenta responder. E, por fim, a gente vai falar com o nosso suporte para ver o que é que está acontecendo com os grupos de WhatsApp, para que quem tem interesse entre. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Nosso suporte, acabando a live, já vai notificar se ele já não tiver corrigido a situação, porque nosso suporte aqui é extremamente eficiente. Então, gente, um abraço mesmo. Fica com Deus, bom descanso. E a gente te espera aqui amanhã para o dia 2 da jornada da aprovação Procuradorias. Galera, tamo junto. Força que é possível. Isso é possível, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos junto, a gente está junto com vocês aí na jornada. Valeu!